6 vezes que tentaram eliminar Adolf Hitler. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal de história no YouTube. 6 tentativas em vão de acabar com Adolf Hitler. O primeiro atentado na vida de Adolf Hitler aconteceu quase 20 anos antes da Segunda Guerra Mundial. Foi em novembro de 1921. Um jovem radical ainda desconhecido fez um discurso na famosa cervejaria de Hofbrauhaus, em Munique. Além de membros do recém-formado Partido Nazista, na multidão também estavam dezenas de sociais-democratas, comunistas e outros opositores políticos. A retórica inflamada de Hitler logo os deixou em frenesi. Uma briga de bêbados eclodiu. Enquanto voava punhos, canecas e cadeiras, um grupo de agressores desconhecidos sacou a pistolas e atirou várias vezes em direção a Hitler. Hitler não se machucou e continuou a discursar por 20 minutos, até que a polícia chegou. O encontro do futuro ditador com a morte apenas aumentou seu fervor pela causa nazista. A segunda vez foi em 1938, o plano de Maurice Bavald. No final de 1938, um estudante de teologia suíço chamado Maurice Bavald comprou uma arma e começou a perseguir Hitler pela Alemanha. Bavald estava convencido que o Führer era uma ameaça à Igreja Católica, uma encarnação de Satã, e que era seu dever espiritual matá-lo. Ele finalmente teve sua chance em 9 de novembro de 1938. E quando Hitler e outros líderes nazistas marchavam por Berlim para começar o aniversário do Putsch da cervejaria, Bavald se sentou na arquibancada e esperou até que Hitler se aproximasse. Ele estava com sua arma enfiada no bolso, mas antes que conseguisse sacá-la, a plateia delirante levantou seus braços em saudações nazistas e o bloqueou sua visão. Contra sua vontade, Bavald desistiu da sua caça e foi preso posteriormente enquanto viajava como clandestino em um trem para fora da Alemanha. E em maio de 1941, ele foi executado na guilhotina, na prisão em Berlim. E a terceira vez foi uma bomba de Georg Elser na cervejaria. Georg Elser era um carpinteiro alemão, batalhador e comunista, ferozmente contrário ao nazismo. Ele previu que o regime de Hitler iria levar seu país à guerra e à desgraça. E em 1938 decidiu fazer algo a respeito. Sabendo que Hitler discursaria na cervejaria de Burgerbraukeller em Munique no aniversário do Putsch da cervejaria, Elser passou vários meses construindo uma bomba com um timer de 144 horas. Quando ela ficou pronta, Georg Elser foi para Munique e começou a entrar furtivamente na cervejaria todas as noites, para achar uma cavidade em uma coluna de pedra debaixo da plataforma do alto-falante. Após várias semanas de trabalho clandestino e meticuloso, Georg Elser conseguiu instalar com sucesso sua bomba. Ele programou para explodir 8 de novembro de 1939, às 21 horas e 20 minutos, aproximadamente no meio do discurso de Hitler. Georg planejou seu atentado com perfeição, porém a sorte não estava ao seu lado, e Hitler mudou seu horário de discurso para as 20 horas, de modo que pudesse estar de volta a Berlim o mais rápido possível. O Führer fez suas últimas observações às 21 horas e 7 minutos, e às 21 horas e 12 minutos já havia deixado o local. Apenas 8 minutos depois, a bomba de Georg Elser explodiu, destruindo as colunas e fazendo que uma parte do teto caísse no pódio do orador. 8 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, mas Hitler não foi uma delas. Elser foi capturado naquela mesma noite, enquanto tentava fugir pela fronteira da Suíça, e acabou confessando o crime depois que as autoridades encontraram seus planos de bombas. Elser passaria os próximos anos confinado nos campos de concentrações nazistas. Em abril de 1945, ele foi arrastado de sua cela e executado pelas SS.
A quarta tentativa foi em 1943, a bomba de conhaque de Henning von Treschow. Um dos planos mais audaciosos ocorreu em 13 de março de 1943, quando Hitler chegou ao posto de Henning von Treschow, em Smolensk, um oficial militar alemão desiludido. Antes do Führer e sua comitiva embarcarem no avião de viagem de volta, Treschow abordou um membro da equipe de Hitler e perguntou se o homem levaria um embrulho contendo 2 garrafas de conhaque para um amigo em Berlim. O oficial aceitou, não sabendo que o pacote, na verdade, continha explosivo plásticos programado para explodir em 30 minutos. Treschow esperava que a morte de Hitler fosse um incentivo para um golpe contra o alto escalão nazista. Mas o plano deles virou fumaça algumas horas depois, quando souberam que o avião do Führer tinha pousado com segurança em Berlim. No dia seguinte, ele viajou para o quartel de Hitler e trocou a bomba oculta por 2 garrafas de conhaque. Após a análise, ele descobriu que um fusível com defeito foi o que impediu o avião de Hitler explodir nos céus. Pessoal, infelizmente este homem tinha muita sorte, nada o matava. E a quinta vez foi em 1943, a missão suicida de Rudolf von Gettysdorf. Desta vez, o cenário foi uma exposição de bandeiras e armamentos soviéticos capturados em Berlim, o qual o Führer tinha programado para visitar. Um oficial chamado Rudolf von Gettysdorf se ofereceu para ser o disparador do ataque de bomba, mas depois de explorar as instalações, ele chegou a uma triste conclusão. A segurança era muito forte para plantar explosivos no recinto. Naquele ponto, ficou claro para ele que só era possível se tivesse que carregar os explosivos nele mesmo. Rudolf então decidiu seguir em frente, e em 21 de março fez o melhor possível para ficar grudado no Adolf Hitler, enquanto o guiava pela exposição. A bomba tinha uma programação curta de 10 minutos, mas apesar das tentativas de Rudolf em prolongar a visita, Hitler saiu por uma porta lateral, apenas 1 minuto depois. Quase suicida, foi obrigado a correr desesperadamente ao banheiro, onde desativou os explosivos, com apenas alguns segundos de sobra. Mas não foi dessa vez, mas outra tentativa ainda ocorreu, em julho de 1944. Logo após o dia D das invasões, no verão de 1944, um grupo de oficiais alemães descontentes lançou uma campanha para assassinar Hitler no seu posto de comando na Toca do Lobo, na Prússia. A cabeça do plano era Klaus von Stauffenberg, um coronel que havia perdido um olho e um de suas mãos em um combate no norte da África. Ele e seus co-conspiradores incluíam Treschow, Frederick e outro Luigi Beck. Planejaram assassinar o Führer em uma bomba escondida e depois utilizar a reserva do exército alemão para derrubar o alto escalão nazista. Se o golpe fosse bem sucedido, os rebeldes iriam procurar e negociar imediatamente a paz com os aliados. Stauffenberg colocou o plano em ação em 20 de julho de 44, depois que ele e vários oficiais nazistas foram convocados para conferência com Hitler na Toca do Lobo. Ele chegou com uma pasta repleta de explosivos plásticos. Após colocar sua pasta o mais perto possível de Hitler, Stauffenberg deixou o local com o pretexto de fazer um telefonema. Sua bomba detonou apenas alguns minutos depois, explodindo uma mesa de madeira e reduzindo grande parte da sala em escombros carbonizados. 4 homens morreram, mas Hitler escapou, sem ferimentos que o colocassem sua vida em risco. A reviravolta do plano foi descoberto depois que as notícias da sobrevivência do Führer chegaram à capital. Stauffenberg e os outros conspiradores foram então presos e executados, assim como centenas de dissidentes. Supostamente, Hitler teria gabado de ser imortal, depois que o plano de julho falhou, mas ele se tornou cada vez mais recluso nos meses seguintes, e raramente foi visto em público, até o seu suicídio, em 30 de abril de 1945. E é isso aí, pessoal. Essa foi as 6 vezes que tentaram acabar com Adolf Hitler. Se gostou, deixe seu gostei, se inscreva para continuar dando uma força aqui no canal Velhos Tempos, continuar com a história aqui no YouTube e, é claro, até a próxima semana.